Primeiro, do versículo 3 até o versículo de número 20. 1 Samuel, capítulo de número 1, do verso 3 ao verso 20, que diz assim: Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. E sua rival provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse embriagada, ou em outras traduções, bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações ou coabitou com Ana, e o Senhor se lembrou dela. E no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe chamou e deu o nome de Samuel. E disse: Eu o pedi ao Senhor. Nessa noite eu quero meditar com vocês no seguinte tema: o verdadeiro servo de Deus, ou a verdadeira serva de Deus, tanto faz. E aqui, dentro desse texto, eu quero meditar com vocês quais são as características de um servo de Deus. Você já parou para pensar de quais são as características de um servo de Deus? A primeira característica é que um servo de Deus, ele adora a Deus em meio às aflições. Veja do versículo 3 ao versículo de número 8. Aqui nós estamos diante de um contexto ao qual parece que essa família, a família de Eucana, era uma família piedosa. Era uma família da aliança, do Antigo Testamento. Era uma família que cria em Deus.
Quando nós lemos todo o capítulo 1 e o capítulo 2, e essa porção aqui do verso 3 ao verso 8, nós podemos ver que eles estavam constantemente na casa do Senhor, pelo menos 3 vezes ao ano. Aqui fala no templo, mas uma melhor tradução poderia ser a tenda, porque ainda não havia sido construído o templo. E apesar de estar num ambiente onde havia orações, onde havia sacrifícios, onde havia comunhão com Deus ali, tinha 2 coisas que afligia Ana de forma muito frontal, muito séria e muito profunda. A primeira coisa que afligia a Ana era que ela não tinha filhos. E o próprio Deus tinha cerrado a madre de Ana. O texto não diz que foi o inimigo. O texto não diz que foi por causa de algum pecado. O texto não relata outra coisa a não ser a soberana mão de Deus. E no contexto do Antigo Testamento, uma mulher não ter filhos era uma coisa extremamente ruim e pesada, porque se atribuía a pecado, se atribuía a maldição, porque filho era herança do Senhor, porque naquela época os filhos, como as comunidades eram tribos, ajudavam muito os pais e faziam com que as famílias prosperassem. Não ter filhos era algo terrível para a mulher. E isso afligia Ana. Uma segunda coisa que afligia a Ana, que está bem claro aqui no texto, é que a segunda esposa de Eucana, Penina, era uma daquelas pessoas pelas quais são difíceis de conviver. Penina provocava Ana, dizendo que tinha filhos, e ter filhos era uma bênção de Deus. E quando Penina provocava Ana, Ana se entristecia, Ana chorava, Ana ficava angustiada ao ponto de não comer. Então, apesar de estar num ambiente de comunhão com Deus, essas 2 coisas afligia a Ana. Mas mesmo assim, nós podemos ver no texto que Ana sempre estava na casa do Senhor, adorando a Deus. E essa é a primeira lição que nós tiramos aqui. Devemos adorar a Deus, mesmo quando as coisas não saem do jeito que planejamos. Devemos adorar a Deus, mesmo quando Ele impede um sonho que nós tínhamos ou que nós temos. Devemos adorar a Deus, ainda que Deus se cale, ainda que as pessoas nos humilhem, nós devemos estar em constante adoração a Deus, porque isso é uma das características dos verdadeiros adoradores de Deus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Independentemente da circunstância.